A superstição do ateísmo. Dentre os assuntos que são destaque nos jornais atuais, temos o problema do suborno de funcionários públicos, que em uma sucessão vem à tona dando a impressão que não tem mais fim. Essa situação nos mostra que o setor público está totalmente degenerado. Assemelha-se a um sifilítico de terceiro grau, onde quer que se aperte, sai-lhe secreção purulenta. Nunca se viu tanta corrupção. Assim sendo, parece que as autoridades competentes têm se empenhado arduamente na solução do referido problema. E para isso, evidentemente, só há um meio: corrigir a conduta dos políticos e dos funcionários públicos. Mesmo que não haja outra coisa a ser feita e que tais medidas se revelem provisórias, sabemos que, enquanto não se atingir o âmago, obviamente a reincidência de situações semelhantes será inevitável. Em relação a isso, ultimamente, o que mais tem sido alardeado são os casos de funcionários que ocultamente fazem uso indevido do dinheiro da empresa. Conta-se que tais indivíduos convidam agentes do governo para reuniões em restaurantes ou em casas noturnas, oferecendo-lhes magníficas recepções e deixando-os de rabo preso, conseguem concluir negócios altamente vantajosos para si próprios. Acredito que tais gastos são realmente consideráveis e é o povo que vai pagá-los com o aumento dos preços e dos impostos, o que mostra que a população, sim, é quem leva a pior. O problema em questão exige solução radical e urgente. Contudo, infelizmente, nada poderá ser feito, pois tanto a autoridade competente como os estudiosos desconhecem a causa fundamental do fato. Assim seja, desejo ensinar um meio infalível para solucioná-lo. Para começar, o que mais foge à lógica é que a maioria dos causadores desse tipo de problema tem formação de nível superior ou educação de alto nível. Portanto, sinto que não há muita relação entre educação e criminalidade. Entretanto, o povo acredita piamente que a chance das pessoas que receberam educação superior cometerem crimes é menor. Esse é um pensamento comum. Realmente, como os intelectuais não usam de violência, é muito natural que as pessoas pensem dessa forma. A realidade, porém, é que eles apenas não empregam violência. Em compensação, recorrem às sutilezas da inteligência. Consequentemente, o problema agrava-se, pois uma vez que sua posição social é elevada, exercem grande influência sobre as pessoas em geral. E qual é o motivo que os leva à prática de crimes revoltantes, apesar de serem intelectuais? Como existe uma causa séria, vou expô-la a seguir. A causa fundamental é que existe nessas pessoas um sério distúrbio psicológico. Trata-se de um conceito materialista que faz acreditar que qualquer que seja ação ilícita, tudo acabará bem se for praticada com habilidade, sem o testemunho de terceiros. Todavia, o delito é descoberto de uma forma que nem é possível imaginar. Então o culpado se surpreende e se põe a pensar. O que se passa em seu íntimo deve ser mais ou menos o seguinte: infelizmente fui descoberto, apesar de eu ter feito tudo com muita habilidade. Conhecendo a lei como eu conheço, não deixei nenhuma pista que me levasse à condenação. No entanto, não consigo entender como cheguei a essa situação. Agora é inútil ficar lamentando um fato consumado. Farei o possível para conseguir a atenuação da pena. Da próxima vez serei mais engenhoso. Creio que esse é o pensamento da maioria deles. Todavia, há também funcionários públicos que são dignos de louvor e nessa situação caem em si e tomam uma decisão. Eu não deveria ter provocado um escândalo como esse. Sou o culpado. Vou cumprir a pena com dignidade e, aproveitando essa oportunidade, vou me regenerar. Apesar de pensarem dessa forma, com o decorrer do tempo, tal decisão poderá perder a força e os culpados reincidir no erro. Isso se verifica porque não creem em Deus. Então, como devemos proceder para resolver definitivamente esse problema? Nem é preciso dizer que a solução é a fé.
É por meio dela que precisamos fazer com que a pessoa reconheça a existência de Deus. Afirmo categoricamente que, além disso, não há em absoluto outro meio. Isso porque o raciocínio que leva à criminalidade é a crença de que Deus definitivamente não existe. Trata-se do pensamento extremamente simplista de que acima da terra só existe o ar e mais nada. No entanto, quando afirmamos que, apesar de invisível, Deus sem dúvida existe, elas simplesmente nos taxam de sermos presos a crendices. Afirmamos que Deus existe porque realmente Ele existe, e mesmo assim elas não conseguem pensar dessa forma. Portanto, não há dúvida de que em seu interior encontra-se enraizada a temível superstição do ateísmo. É lamentável que estejam dominadas por ela, que permeia a mentalidade dos criminosos. Por conseguinte, está mais do que claro que a chave para solucionar o problema é a eliminação da superstição do ateísmo. Por que será que tais pessoas caíram em superstições como essa? O fato se deve à educação materialista que lhes veio sendo ministrada desde a infância. Dessa forma, elas se encontram dominadas pela superstição criada pelo materialismo. Logo, nosso trabalho é de esclarecimento, ou seja, trata-se da reeducação desses indivíduos. Somente desse modo serão formadas pessoas que não cometem crimes. Consequentemente, enquanto os políticos e os intelectuais não despertarem a esse respeito, tudo que for feito será paliativo. É nossa tarefa fazer com que os criminosos compreendam que, embora consigam ocultar seus crimes aos olhos humanos, jamais poderão ocultá-los aos olhos de Deus. Jornal Eico, número 134, em 12 de dezembro de 1951. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.